Bom dia a todos, como é que vocês estão? Estamos aqui no Vem Pra Mesa com o Léo, e o Léo vai deixar uma palavra para a nossa meditação. Está em João capítulo 4, no seu primeiro versículo, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João. O 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. O 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Esse versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Entre a Judéia e a Galiléia ficava Samaria. Por isso que o versículo 4 fala, e era necessário passar por Samaria. Vamos no versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Essa sede física de Jesus, nós vamos comparar a sede da alma dessa mulher. O 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. É interessante saber e entender. O texto acabou de falar aqui, ó. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ou seja, não havia uma comunicação saudável. Uma comunicação que eles se entendiam por completo. Porque havia divisões religiosas ali da forma de adorar a Deus. Mas eu não quero entrar nesse mérito, tá? Depois, no outro vídeo, eu posso explicar essa diferença de adorar a Deus. Tanto é que a continuação do texto vai deixar claro aqui que havia uma diferença. Olha só. Jesus, o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, o 12. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Olha onde estava fundamentada a sede dessa mulher. Na herança, na parentela. Olha só. Olha só o 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Tá vendo? Qualquer um. Meu amigo, você pode ser quem for. Você pode ter a patente que for. Você pode ter o cargo que for. Você pode ter o dinheiro que for, as riquezas que for neste mundo, as conquistas que for. Mas ainda a sua alma, se não tiver completa em Jesus, ela vai continuar vazia. Você vai continuar buscando as coisas e buscando e buscando. Quer que eu prove no texto? Vamos lá. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ou seja, aquele que beber da água que Jesus der nunca terá sede. Ou seja, fora de Jesus, há sede. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. O 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Nós voltamos ao mesmo lugar. Repetimos as mesmas atitudes, marcamos os mesmos encontros para matar a sede momentânea da alma. Aquela distração, sabe? Que até é válida. Trabalhamos a semana inteira, né? Precisamos distrair a mente, precisamos passear sim, nos reunir com a parentela, com a família, mas isso não mata a sede da alma. O próprio Jesus está falando aqui, ó. Por quê? Porque nós vamos repetir e não vai resolver. O 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e os que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Até aqui. Essa mulher, ela constantemente, ela com o seu cântaro é como se fosse um vasilhame, ela ia retirar água nesse poço. Poço que Jacó deixou por herança. E constantemente ela buscando essa água, e um dia ela foi surpreendida com um judeu, que é Jesus, como o texto aqui disse. Jesus, ele não se limita a lugar, ele não se limita à religião. É isso que temos que ter bem claro no nosso entendimento. Jesus, ele não é crente. Jesus, ele não é cristão. Nós somos cristãos. Nós cremos em Jesus. Ou você está crendo em algo, aí é algo com você e eu respeito. Mas Jesus, ele não tem religião. Tanto é que ele não viu problema nenhum em se aproximar com a samaritana. Em outro vídeo, que se Deus permitir eu vou fazer aqui, eu vou explicar aqui, biblicamente, por que havia essa diferença entre os samaritanos e os judeus. A diferença ali estava em adorar, em como buscar a Deus. Foi lá na divisão das 12 tribos, foi ali que tudo começou. Mas eu não vou entrar em agora, porque não é a questão. Então Jesus, ele se voltou para aquela mulher que estava tirando algo que ia matar a sede do corpo dela e dos parentes. É o seguinte, papo reto aqui com o Léo, sem rodeio. Enquanto você estiver buscando nos seus passeios, no meio das suas amizades, no meio da sua parentela, enquanto você estiver fazendo compra lá no shopping, compra, não estou tirando direito de vocês. Isso não vai tirar a sede da alma. Porque é só Jesus que vai lá na divisão da alma do seu espírito. A palavra de Deus fala isso. Certa feita eu lá no shopping e eu cheio de compras, sacolas, tênis, né? Que eu gosto muito de tênis. E eu com vazio no coração, um vazio na alma. E aí eu liguei para uma amiga minha. E contei para ela esse vazio. Falei, nossa, estou no shopping aqui, pessoas passando para lá e para cá, estou com dinheiro no bolso. E por que está esse vazio? Não sai do meu coração esse vazio? Ela falou bem assim para mim. Creio que ela é usada por Deus, sendo usada ali por Deus. Nildo, você está com sacola na mão, você está com todos os apetrechos aí, que está trazendo uma certa alegria, satisfação. Mas não é disso que você precisa falar com Deus. Há quanto tempo você não fala com Deus? E não é falar de uma forma religiosa, porque o pastor falou para você falar, porque alguém ligou para você, a irmã do ciclo de oração, alguém falou, ore e fale com Deus. Não é isso. Não é isso. É você ter um íntimo com Deus. É você fechar a porta do seu quarto e falar, Senhor, eu estou assim, assim e assim. Você ser sincero com Deus. A gente é sincero com tantas pessoas. A gente é sincero com os profissionais aí da área da terapia, que é legal, é show de bola. Você que está passando por dificuldade aí emocional, eu tenho até terapeutas aqui para indicar, psicanalistas para indicar, eu tenho aqui. Mas a sede da sua alma é só Jesus que pode preencher, por completo. Porque essa mulher entendia de homens. Que é uma mulher que entendia mais de homem do que essa samaritana, que o texto não fala o nome dela. Essa mulher teve 5 homens. E o sexto que ela estava, que Jesus denunciou, não era também dela. Ou seja, se tinha algo que essa mulher entendia, era de homens. Como o homem reagir, como o homem faz, enfim. Porque foram 5 e ainda tinha um sexto. Então essa mulher entendia do assunto homem. Mas isso não fazia dela algo que... Isso não era o remédio para a alma dela. Certa feita, um cientista, ele, nas suas pesquisas ali, que ele tinha um desejo no seu coração, e a gente tem desejo no nosso coração. Ele fez várias pesquisas e chegou à conclusão que ele pode fazer um homem, que ele podia fazer um homem sem Deus, sem a ajuda
de nada de Deus, sem interferência nenhuma de Deus. Nenhuma. E ele chamou Deus para conversa. E Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. Não tem como barganhar com Deus. Aí, ele falou, Deus, vem cá. Eu, há 20 anos estudando aqui, fazendo as minhas pesquisas, e eu hoje consigo fazer um homem sem a tua ajuda. Aí Deus, muito educado, que hoje ele é educado, hoje ele é bom, hoje ele é príncipe da paz, ele é conselheiro, ele é amigo, ele é fiel, ele é santo. Mas vai chegar um dia que ele vai ser justiça. Vai chegar um dia que ele vai aplicar o seu juízo por toda a humanidade, dos vivos e dos que já partiram. Vai chegar esse dia. Eu posso até montar um vídeo explicando isso daí. Deus vai vir com justiça. Mas vamos ao Deus de amor e de paz aqui. Aí ele chamou Pode falar, querido. Pode mostrar em sua pesquisa. Eu vou provar para você que eu não preciso mais de você. Eu não preciso de nada. Deus falou, tudo bem, pode começar a sua pesquisa aí. Faça o homem aí, como você falou. Aí ele falou, então é o seguinte, ó. O cientista. Eu vou pegar essa água aqui. Vai prestar atenção. Essa água aqui. Aí Deus falou, para. Essa água aí é minha. Eu que fiz. Você falou que não precisava de mim. Você declarou por várias vezes que não precisava de mim. E a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, você tem certeza no seu coração que você não ia precisar de mim dentro das suas pesquisas de 20 anos. Só que essa água é minha. Como é que faz? Aí o cientista abaixou a cabeça, pegou seus apetrechos ali da pesquisa e foi embora. O que podemos aprender alinkado a esse texto? 20 anos de pesquisa vazia. E agora imagina daqui para frente como que vai ficar esse cientista se ele não se render à soberania de Deus. Serão enquanto ele viver com esse vazio. O texto vai dizer que aquela mulher, ela sentiu uma paz tão grande naquela alma, na alma dela. Ela entendeu que aquela água que ela estava tirando, ela ia voltar lá outra vez. O próprio Jesus disse isso. E quando Jesus diz, meu amigo, você crendo ou não, você acreditando ou não, isso não vai mudar a soberania de Deus. Ele é soberano, ele é autossuficiente, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Você sabe que Deus ele não é crente? Deus ele não tem religião nenhuma. Tanto é que ele se aproximou de uma samaritana. Depois eu vou explicar para vocês qual era a diferença do samaritano para o judeu. Que a diferença estava na busca. Como adorar a Deus. Os samaritanos adoravam no Monte Gerazim de uma forma religiosa. E os judeus de uma outra forma lá em Jerusalém. Mas isso deixa para depois. Então aquela mulher estava com alegria, com uma paz tão grande que ela foi anunciar. E ela falou, encontrei um homem que ele falou toda a minha vida. Ele não só falou, porque às vezes nós contamos algo para a pessoa, ela sabe de toda a nossa vida. Mas não é para nos ajudar. É para tão somente saber da nossa vida. Jesus não, ele sabe da sua vida, sabe da sua necessidade. E ele vai com você nessa causa. Aquela mulher falou, ele contou toda a minha vida, mas ele me deu paz. Eu nunca senti na minha vida, nem com meus 5 maridos, eu senti aquela paz. Vocês querem conhecer essa pessoa? Você ainda que não falou com Jesus, esquece religião, meu irmão. A gente está vivendo uma onda de que se você não for para lá, você não vai encontrar Jesus. Se você não estiver ali, você não vai encontrar Jesus. Ah, se você não vier na campanha de sexta-feira, você não vai se encontrar com Jesus. Se você não vier no domingo, você não vai se encontrar com Jesus. Me provem na Bíblia. Me provem na Bíblia. E isso eu não estou falando com arrogância. Qual é a religião que Jesus fundou? Jesus conversando com essa mulher, ele falou de religião? Não. Jesus, ele quer a sua alma. O lugar para onde você vai é outra história. O lugar onde você vai ter comunhão é outra história. Na Bíblia não existe igreja. Os teólogos que estão vendo aí, me aponte uma igreja aqui. Para ser cristão verdadeiro, autêntico, lê lá as bem-aventuranças. Ali sim é a verdadeira igreja. Os misericordiosos. E aí vai todas aquelas qualidades lá, que como nós temos que ser.
Quando Paulo escreve às igrejas, ele escreve a um povo que estava em Coríntios, a um povo que estava em Filipenses, a um povo que estava lá. Mas lá também não tem nome de igreja, era o povo. Mas se você encontrar um local que se sente segurança, vai lá. Se tiver uma palavra saudável, vai lá. Se não tiver manipulação, vai lá. Mas saiba que é no íntimo do seu coração. Jesus, ele ministrou diante de um poço, num calor intenso, que era a 6ª, era tarde. Jesus, ele falou do amor. Essa mulher encontrou com Jesus diante de um poço. Então, tudo que você tem feito, as 5 vezes que você tem tentado, e está com a 6ª vez aí, sem Jesus, é sede outra vez. É sede atrás de sede. Mas com Jesus, você vai ter uma paz tão profunda como você nunca experimentou, que você vai querer anunciar quem matou a sede da sua alma. Deus abençoe.